O perseguidor quase sobrenatural, o serial killer que desenha suas vítimas e o som que você pode ter ouvido, mas não consegue explicar, número 15. Em 22 de novembro de 1987, os cidadãos de Chicago estavam assistindo ao noticiário das 9 horas no canal local WGN-TV. Enquanto Dan Ron comentava o jogo dos Bears, a TV apagou em toda a cidade dos ventos. Torcedores desesperados dos Bears tentaram ajustar seus aparelhos quando uma nova imagem com estática surgiu na tela. Desculpem por isso, fãs do Info. Só me deem um segundo, ok? A transmissão voltou para um Dan Ron atônito que disse: "Bem, se vocês estão se perguntando o que aconteceu, eu também estou. E é exatamente assim que me sinto." Enfim, isso foi só o começo da verdadeira insanidade que viria. Algumas horas depois, às 23h20, na WTTW, afiliada local da PBS, reprisavam episódios antigos de Doctor Who. Após um pouco de estática, o homem da máscara assustadora voltou, e agora conseguia falar. "Vamos mesmo fazer isso de novo?" Eu não sei sobre isso, mas Chuck Swarovski não tinha porra nenhuma. O sequestrador, com voz eletrônica distorcida, fez um discurso caótico quase sem sentido. Ele xingou os comentaristas esportivos e os jornais locais, soltando slogans de propaganda aleatoriamente, rindo em um momento e gemendo em outro. Os telespectadores não entendiam o que viam ou por que aquilo acontecia, e ficou ainda mais estranho. A filmagem cortou para a figura mascarada, curvada sobre uma cadeira, levando palmadas de alguém fantasiado de empregada francesa com um mata-moscas. Logo após, a programação voltou ao normal. Sem dúvida, é um dos incidentes mais estranhos da história da televisão e do The Infographics Show. A máscara do invasor não era aleatória, era Max Headroom, apresentador de TV satírico gerado por computador. As autoridades ficaram furiosas. A FCC prometeu consequências severas assim que o culpado fosse pego, mas ele nunca foi, seja lá quem tenha feito isso. Um dos sequestros de sinal mais ousados sumiu sem deixar rastros, mas pelo menos ninguém morreu. O mesmo não se pode dizer do próximo mistério. Número 14. Uma das mortes mais misteriosas ocorreu em 16 de agosto de 2010, quando a polícia fez uma verificação no apartamento em Londres do prodígio da matemática Gareth Williams. Nenhum de seus colegas o via há vários dias, e mensagens e ligações nunca eram respondidas. Mas, sem resposta na porta, a polícia entrou e investigou o apartamento, mas não havia sinal de Gareth. Havia, no entanto, um cheiro peculiar de podridão no ar, um cheiro com o qual a experiência em cenas de crime já os havia familiarizado. Os policiais vasculharam o banheiro da suíte e encontraram uma grande bolsa esportiva vermelha na banheira. Dentro estava o cadáver nu e em decomposição de Gareth Williams. A bolsa estava trancada com cadeado do lado de fora. O apartamento virou cena do crime e as investigações começaram imediatamente. Foi então que as coisas ficaram estranhas, quando detalhes sobre quem era Gareth Williams começaram a surgir. Suas habilidades em matemática e análise de dados garantiram um emprego no Serviço Secreto de Inteligência Britânico, o MI6, aquele onde James Bond trabalha nos filmes. E não só isso, mas autoridades confirmaram depois que ele também havia feito contrato com a NSA americana para ajudar a rastrear o fluxo de lavagem de dinheiro envolvendo vários grupos da máfia russa de alto perfil. Em outras palavras, Gareth Williams era um homem com colegas extremamente poderosos e inimigos extremamente poderosos. A morte dele parecia estranha o suficiente para estar enviando algum tipo de mensagem, mas dizemos morte e não assassinato, porque o Polícia Metropolitana de Londres insiste que acredita que a morte de Gareth provavelmente foi um acidente, um caso de prática de BDSM que deu errado. Eles alegaram isso com base em registros da internet mostrando que ele acessava sites de bondage, mas, sendo verdade, quem trancou o saco com cadeado do lado de fora? O que é mais provável? Gareth ser um Houdini descuidado com fetiche ou alguém do alto escalão do governo acobertar seus assassinos? Uma revisão forense do caso em 2024 afirmou não ter encontrado nenhuma evidência adicional. Então, salvo alguma grande revelação surpresa, parece que esse caso vai continuar sendo um mistério. Assim como a identidade de um certo gênio do crime que aterrorizou o Japão número 13, oficialmente conhecido como o caso Glico Morinaga, essa campanha aterrorizante de sequestro, extorsão e tentativa de assassinato em massa abalou o Japão de 1984 a 1985. 2 homens armados e mascarados, um com pistola e outro com rifle,
invadiram a casa de uma mulher de 70 anos na histórica Nishinomiya. Mas eles não queriam ela, eles queriam as chaves da casa do filho dela. Ele era Katsuhisa Izaki, o presidente da companhia de doces Izaki Glico. Após amarrarem sua esposa, arrastaram Izaki nu do chuveiro até um armazém onde tentaram pedir resgate. Pelo equivalente a 4,5 milhões de dólares e 100 quilos de ouro em barras, por sorte, Izaki conseguiu escapar. Mas os homens que o sequestraram estavam apenas começando. Incendiaram carros perto da sede da Izaki Glico e, sem serem pegos, enviaram cartas zombando das autoridades. Lendo: Polícia japonesa, vocês são tolos? Se forem profissionais, tentem me pegar. Uma dica: usei um carro cinza e comprei comida na Daiei. Se quiserem mais informações, implorem no jornal. Os vilões ficaram conhecidos como o Monstro de 21 Faces, em referência ao Demônio das 21 Faces, personagem de romances policiais famosos no Japão. O monstro queria continuar espalhando terror, enviando cartas provocativas à polícia e mídia, ameaçando envenenar doces e matar centenas ou milhares. Primeiro, ameaçou adulterar doces da Izaki Glico e depois da Morinaga. Apesar das cartas de deboche e pistas, o monstro das 21 faces nunca foi capturado. Como os poucos suspeitos acabaram não levando a nada, o principal policial do caso, o superintendente Yamamoto, ateou fogo em si mesmo e morreu. Devido ao grande arrependimento por não ter solucionado o caso, a última carta do monstro das 21 faces o chamou de estúpido, como era esperado. Sobre maníacos foragidos enviando cartas, o monstro das 21 faces não é tão assustador quanto o próximo mistério não resolvido. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, porque depois dessa, você com certeza vai voltar para a parte 4. Número 12. Ignore tudo daquela minissérie duvidosa da Netflix, pois a verdadeira história do observador de Westfield, Nova Jersey, é muito mais assustadora. Quando a família Bronce se mudou para a casa 657 da Boulevard, em 2014, acreditavam que começariam a vida dos sonhos. E naturalmente, como eles estão neste vídeo, tudo estava prestes a se tornar um pesadelo. Eles receberam uma carta misteriosa de alguém chamado Observador, que dizia que vigiar a casa era um projeto intergeracional para ele e sua família. A carta dizia em parte: 657 Boulevard está ansiosa para que vocês se mudem. Faz anos e anos desde que o sangue jovem dominou os corredores da casa. Sou o observador e controlo o 657 Boulevard há quase 2 décadas. Este é meu trabalho, minha vida e obsessão. E agora, vocês também são. E caso você esteja se perguntando, sim, sangue jovem se refere aos filhos da família. As cartas eram confusas, perturbadas, cheias de erros de ortografia e pareciam sentir prazer em provocar a família. Numa das cartas, o observador demonstrou satisfação ao citar os nomes dos filhos dos Broads e como poderia atraí-los para fora de casa. Pode ser um dos eventos mais assustadores da história moderna. Os Bratizes venderam a casa com grande prejuízo, e o jovem casal que se mudou depois não recebeu nenhuma carta do observador. Mas pelo menos os Bratizes saíram vivos. Nem todo mundo tem essa sorte. Número 11. Em 4 de outubro de 2006, o corpo esquelético da estudante de enfermagem alemã Frauke Liebes, 21 anos, foi encontrado em uma floresta à beira da estrada em Lichtenau. O corpo estava tão decomposto que não era possível determinar exatamente o momento e a causa da morte. Mesmo assim, muitos já esperavam por isso. Frauke desapareceu meses antes, na noite de 20 de junho, enquanto ela e amigos estavam em um bar em Paderborn assistindo à Copa do Mundo da FIFA. Com 5 euros no bolso e morando a menos de 2 quilômetros, parecia inofensivo voltar andando numa agradável noite de verão após o jogo. Foi a última vez que amigos e entes queridos a viram, mas não que tiveram notícias dela. Ela avisou que chegaria em casa mais tarde, mas nunca apareceu. Durante a semana seguinte, recebeu várias ligações de amigos e familiares. Cada ligação foi rastreada para um parque industrial diferente na Alemanha, alguns distantes de Paderborn. Na última ligação, perguntaram se ela estava em cativeiro. Ela respondeu baixinho que sim, mas logo se interrompeu com um alto não. A irmã dela, que estava na ligação, disse que ela parecia drogada. Quando Frauke pediu para dizer que amava a família, ela percebeu que algo estava muito errado. O corpo dela, já decomposto, foi encontrado ainda com as roupas do desaparecimento. Não sabemos se quem matou Frauke Liebes cometeria outro assassinato, mas temos certeza de que nosso próximo assassino misterioso já tirou outra vida. Número 10. Uma das histórias de terror analógico mais infames da internet é O Pintor. Ela chamou atenção e desprezo por retratar assassinos depravados que pintam suas vítimas de forma brutal e violenta.
Você acreditaria que houve um assassino assim na vida real? Esse assassino aterrorizante, chamado de Rabiscador pela imprensa, matou entre 3 e 16 homens que conheceu em clubes gays nos anos 1970. São Francisco o retratou como um homem negro, alto e magro. Recebeu esse apelido assustador por desenhar as vítimas, dizendo que estudava para ser cartunista. Após levar as vítimas a um local isolado, ele as esfaqueava até a morte e fugia, sem tentar mover ou esconder o corpo. Com um assassino tão brutal e com um método tão distinto, você pensaria que ele teria sido pego mais cedo, especialmente na comunidade gay unida de São Francisco dos anos 1970, mas a verdade deprimente é que a homofobia em si foi a maior aliada do Rabiscador. Os homens que poderiam ser testemunhas-chave sabiam que se expor era se assumir publicamente, e nos anos 1970 isso era um grande risco. E não era só a falta de testemunhas. A polícia também relutava em se envolver numa onda de crimes. Por ser tão imersa na comunidade gay, não investigaram com o mesmo empenho que teriam em uma série de assassinatos heterossexual. Até hoje, novas imagens envelhecidas do Rabiscador são divulgadas para ajudar em sua captura, mas ele ainda não foi pego e possivelmente ainda está por aí até hoje. Oferece-se recompensa de $200 mil por informações que levem o assassino à justiça. Nem todos os pesadelos desta lista são assassinos confirmados. Às vezes, é apenas uma figura no escuro que ninguém consegue explicar. Número 9. Liloyon, também conhecido como o Fantasma de Maul, uma lenda urbana viva conhecida por frequentar as florestas da província suíça de Saalfriburg. E acredite em nós quando dizemos isso, você com certeza reconheceria esse cara se o visse. Ele tem mais de 1,80 m, veste macacão escuro militar e capa de camuflagem. Usa uma máscara de gás GP5 que cobre o rosto. Ele já foi visto vagando, e alguns dizem ter tirado fotos dele de longe. Há várias teorias se ele era realmente um fantasma, um homem com uma condição que o levava a esconder o rosto, ou apenas um excêntrico local com estilo estranho. Seja qual for o caso, essa pequena estranheza incendiou a imprensa suíça, e logo muitos caçadores de mistérios suíços estavam indo até a floresta para tentar ver a figura misteriosa. O caso também teve um final triste. Após as notícias sobre Liloyon na mídia, ele teria enviado uma carta chamada Certidão de Óbito e Testamento do Fantasma de Moore. Nela, ele reclamava que toda a atenção extra provavelmente arruinaria seu modo de vida, e que agora era a hora de ele dar fim ao fantasma. As últimas linhas de sua carta diziam: o fantasma desaparece. O risco de uma caçada à besta é grande demais. Ele voltará a assombrar mentes estreitas do seu tipo, pois um fantasma nunca morre. Liloyon não foi mais visto desde que a carta foi achada em 2013. O próximo mistério não resolvido é especial porque, estatisticamente, pode estar te afetando agora. Número 8. Você consegue ouvir? O som grave e contínuo, como uma tempestade se aproximando, acompanha cada momento da sua vida, quase uma vibração tátil no fundo do crânio. Isso já foi relatado por milhares de pessoas ao redor do mundo, desde 1973. Se você também é assombrado por esse zumbido estranho, fique à vontade para comentar sobre isso. Mas o que é isso? De onde vem esse zumbido estranho que está enlouquecendo todos nós? Uma explicação para algumas áreas são as instalações industriais de gasodutos de alta pressão, que podem gerar um ronco que você vai percebendo aos poucos e, ao notar, se torna impossível ignorar. Outros deram explicações biológicas, como zumbido e emissões otoacústicas espontâneas, que são sons produzidos pelos próprios ouvidos. Em algumas áreas, dizem que esse é o som grave e contínuo dos chamados de acasalamento de animais como o peixe-cantor. Cientistas seguirão investigando. Mas será que algum dia poderemos realmente saber o que está por trás de tudo isso? E você ainda prefere lidar com a misteriosa e monótona loucura desse zumbido do que com a próxima aflição misteriosa que alguns dizem nem ser real, mas outros juram que é. Número 7. Os incidentes descritos sob o nome de Síndrome de Havana começaram em 2016. E, assim como o zumbido, as pessoas afetadas afirmaram ter ouvido um barulho alto antes. Enfrentando sintomas desconfortáveis e incapacitantes, como problemas cognitivos de equilíbrio, tontura, insônia e dores de cabeça, alguns persistem por meses. Muitos na comunidade médica dizem que não existe base médica suficiente para considerar isso uma doença real. Outros, especialmente os de mentalidade conspiratória, afirmaram que isso se deve a alguma arma desconhecida. Segundo o relatório da Axios, o Pentágono gastou dezenas de milhões comprando um dispositivo misterioso, suspeito de ligação com casos da Síndrome de Havana.
Segundo a CNN, o suposto dispositivo emite ondas de rádio que podem, de alguma forma, estar envolvidas em causar a debilitante condição neurológica. Se isso acabar sendo a resposta, vivemos uma era assustadora de guerra, onde essas armas poderiam teoricamente ser usadas em qualquer um. Antes de sabermos se é histeria coletiva ou arma de destruição em massa, seguirá sendo um mistério insano e sem solução. Podemos um dia ter resposta sobre a Síndrome de Havana, mas o próximo caso provavelmente permanecerá um mistério perturbador para sempre. Número 6. 8 de fevereiro de 1993 foi um dia estranho para Gary Sudbrink. De 27 anos, capitão da Força Aérea, ele ia passar o fim de semana na casa dos pais em Long Island. Crucialmente, essa era uma visita surpresa que ele não tinha contado aos pais com antecedência. Ninguém além dele sabia que ele estaria lá. Isso será importante, mais tarde. Quando ele já estava acomodado, ligou para seu amigo Mike para avisar que tinha acabado de chegar pelo JFK. Então, talvez eles pudessem sair juntos. Mike parecia estranhamente confuso com isso, dizendo para Gary que os dois tinham conversado ao telefone no dia anterior. Isso não era possível. Como alguém que soava exatamente como Gary tinha ligado para seu amigo, dizendo que tinha chegado pelo LaGuardia e pegado um resfriado. Enquanto Gary tentava entender, o telefone fixo dos pais tocou às 22h30. Gary atendeu e o que ouviu causaria calafrios em qualquer um. Uma voz baixa e mecânica, como aquelas que você ouviria em um pesadelo, perguntou por ele pelo nome e disse: "Você está sendo imitado pela outra voz." Uma afirmação que se tornava ainda mais assustadora quando vista no contexto do que Gary acabara de conversar com Mike. Inicialmente, Gary se irritou, pensando que era seu irmão mais velho, Stephen, pregando uma peça, mas, se fosse uma brincadeira, era de alguém extremamente dedicado. 4 ligações chegaram ao longo daquela noite. Cada vez, a mesma voz lenta, monótona e mecânica fazia declarações assustadoras e enigmáticas, como: "Quanto tempo você vai ficar depois de voltar do Texas?" E "Mantenha os olhos no céu." A cada ligação, a voz dava mais pistas do que ocorria, dizendo ser de outro planeta e alertando Gary sobre um sósia perigoso. As últimas palavras da ligação foram: "Cuidado, interferência do governo, visitas serão interrompidas." Até hoje não sabemos quem estava do outro lado das ligações naquela noite. Se era um brincalhão, um louco ou um verdadeiro extraterrestre. Mas pelo menos, o misterioso autor da chamada não está envolvido em um evento real de vítimas em massa, como o tema do nosso próximo mistério. Número 5. O criptídeo mais famoso da Virgínia Ocidental se diferencia dos Bigfoots e Nesses por estar ligado a um evento real que matou 46 pessoas. Essa ligação deu ao Homem-Mariposa um legado duradouro, um presságio de desgraça para alguns e uma figura estranhamente relacionável para outros. De 15 de novembro de 1966 a 15 de dezembro de 1967, moradores de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, relataram ver uma criatura humanoide com olhos vermelhos brilhantes e grandes asas. Isso parecia relacionado a uma série maior de eventos estranhos relatados pelo jornalista Gonzo John Keel, que depois inspiraram o filme de Richard Gere, A Última Profecia. Mas o que exatamente o Homem-Mariposa estava profetizando? De acordo com alguns, o trágico colapso da Ponte de Prata, que matou 46 pessoas e feriu muitas outras em 15 de dezembro de 1967, o Homem-Mariposa foi um presságio de desgraça ou só uma lenda que virou atração turística em Point Pleasant? Talvez nunca saibamos. Como a resposta de um dos desaparecimentos mais famosos da América. Número 4. Jimmy Hoffa, líder do poderoso Sindicato dos Teamsters, foi um dos mais influentes líderes sindicais dos Estados Unidos e tinha supostos laços com a máfia. E isso pode ter sido o que levou à sua morte quando ele desapareceu para sempre em 30 de julho de 1975. O último local conhecido, exceto para seu assassino, foi o estacionamento do restaurante Mac's Red Fox, em Bloomfield Hills, subúrbio de Detroit. Muitas teorias surgiram sobre o assassinato de Jimmy Hoffa. Alguns notórios mentirosos, como o assassino Richard, o Homem de Gelo, Kuklinski e o ex-capanga de Hoffa, Frank, o irlandês Sheehan, afirmaram ser responsáveis pela sua morte. Essas alegações já foram desmentidas. Provavelmente nunca saberemos como Jimmy Hoffa morreu nem o destino de seu corpo. Sabemos o que aconteceu com os muitos corpos das pessoas que morreram no nosso próximo mistério. Mas por que fizeram o que fizeram, isso continua sendo um grande mistério. Número 3. Em 1518, na cidade de Estrasburgo, as pessoas começaram a dançar nas ruas.
O número exato é incerto, mas as estimativas variam de 50 a mais de 400 ao longo do incidente, que durou semanas. E isso não foi apenas um flash mob dos anos 1500, essas pessoas dançaram até a exaustão, algumas até morreram. Até hoje, o motivo desse evento estranho é um mistério, embora haja especulações. Alguns falam em histeria coletiva, outros em alucinações por envenenamento por esporão do centeio. Só podemos supor porque essa loucura ocorreu. Se isso já soa como loucura coletiva, o próximo mistério é ainda mais pessoal. Número 2. Entre 1837 e 1904 pessoas em várias grandes cidades da Inglaterra afirmaram ter sido atacadas por uma presença demoníaca que a imprensa chamou de Jack dos Saltos. Sinceramente, esse nome é uma das partes menos interessantes dessa figura misteriosa. Segundo relatos, além de saltos sobre-humanos, ele possuía garras de metal, olhos demoníacos e podia cuspir fogo. Ele não usava esses poderes para combater o crime, mas sim para importunar mulheres, tornando-se popular nos Penny Dreadfuls. Ele acabou virando parte do folclore britânico, e até hoje algumas figuras históricas são apontadas como suspeitas. Mas ainda não fazemos ideia de quem ele realmente era e qual era o seu objetivo, se ele realmente existiu ou se era apenas uma pessoa. Você preferiria encontrar Jack dos Saltos em um beco escuro do que lidar com o maior mistério sombrio e não resolvido? O número 1. Poucos são tão bizarros, perturbadores e assustadores quanto este. 6 assassinatos brutais ocorreram na zona rural da Alemanha em março de 1922, exterminando uma família em um único ataque horrível. Nós não sabemos quem fez isso ou por quê, e provavelmente nunca saberemos, mas o que sabemos sobre como o assassino fez isso vai te gelar até o fundo da alma. A família vivia em uma fazenda isolada na zona rural da Baviera, a mais de 60 quilômetros ao norte de Munique. Meses antes do massacre, família e empregados notaram que havia algo errado na casa. Ruídos estranhos dia e noite, objetos fora do lugar e jornais em casa que ninguém lembrava ter comprado. Pouco antes do ápice, a empregada pediu demissão, alegando que a casa era assombrada e não queria mais aquilo. Esse sentimento de inquietação provavelmente salvou sua vida. Em 31 de março, o assassino, que provavelmente vivia na casa há meses, executou seu plano. Um por um, ele atraiu os membros da família para o celeiro, onde os matou a golpes de uma ferramenta agrícola conhecida como picareta. No decorrer de um único dia, ele assassinou todos os 6 e deixou seus corpos dentro do celeiro. Depois, as evidências indicam que ele passou vários dias apenas vivendo dentro da casa antes de partir sem deixar rastros. É um dos mistérios não resolvidos mais assustadores da história moderna, e um lembrete aterrorizante de que a vida pode mudar da noite para o dia, até que, de repente, sua história é a que as pessoas assistem em um vídeo como este. Agora, confira mistérios aterrorizantes e não resolvidos da internet ou assista a isto.